Nós estamos na terceira série, na terceiro episódio da série Coisas Maiores. A série Coisas Maiores é baseada em algo específico que Jesus falou para os seus discípulos antes de ir para a via dolorosa, antes de ir para a cruz. Ele falou assim: eu estou indo para o Pai, mas eu tenho que falar algumas coisas para você antes. E daí ele falou lá em João 14, ele disse assim, ó, em meu nome vocês vão fazer obras ainda maiores que essa. Uau, você imagina os discípulos escutarem isso? O coração cheio de fogo, mas também, lógico, de temor, porque você imagina, obras maiores que Jesus fez. Lógico que a gente já viu no primeiro momento, no primeiro episódio, que essas obras maiores tem a ver com uma vida em progressão, em direção ao que Cristo está. Tem a ver com gerar sede. A gente vai falar sobre isso hoje também. Mas tem a ver com a nossa melhor versão no Senhor. A nossa melhor versão de nós mesmos tem a ver com o que Deus é em nós, em contribuição com o que buscamos e podemos ser nele. A gente falou sobre isso. No primeiro episódio falamos sobre queimar arados, no segundo episódio falamos sobre cavar poços. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco mais sobre isso. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre o tema derramar o azeite. Derrame o azeite. O que isso tem a ver? Isso tem a ver com um episódio específico, porque a série Obras Maiores a gente está fazendo todo em cima de um livro do Steven Furtick, que é pastor da igreja Elevation. E ele fez um livro falando sobre esse processo de Eliseu, um profeta de grandes obras no Antigo Testamento, como ele saiu de uma pessoa comum a ser uma pessoa extraordinária no Senhor, não pelo que ele fez apenas, não é isso, mas pela uma vida completamente entregue nas mãos do Senhor. É sobre isso que falamos, uma vida completamente entregue nas mãos do Senhor. Cada um do seu jeito, cada um com a sua função, mas potencializando tudo que temos no Senhor. E a gente começou a trabalhar a vida de Eliseu e hoje vamos falar especificamente sobre um momento na vida de Eliseu, vamos situar historicamente Eliseu. Eliseu aqui já era o grande profeta Eliseu. Eliseu aqui, inclusive, foi o primeiro grande reitor de seminário, porque ele foi o cara que fundou uma escola chamada Escola de Profetas no Antigo Testamento. E ele fundou e muitos começaram a ser ministrados por Eliseu a ponto de serem revolucionário na época de Israel pós-Elias. E aconteceu algo especificamente, algo específico que eu quero pensar hoje e tirar princípios, mais um terceiro princípio de como ter e viver essa vida de obras maiores que já nos é creditado. Vejam, não é uma questão de que, é uma questão que vem no pacote. Se você é um servo de Deus, se você busca o Senhor, se você se entregou ao Senhor, Jesus já falou, em meu nome vocês vão viver isso, obras maiores. A vida natural no Senhor é essa vida de obras maiores se estamos nele. Hoje é um terceiro passo para vivermos obras maiores. E aconteceu algo muito específico, porque veio uma mulher de um dos seus alunos da escola de profeta e falou, o meu marido morreu e ele deixou uma dívida muito grande. E eu preciso que você me ajude. A gente vai ver como Eliseu miraculosamente ajudou essa mulher e essa família. E qual princípio a gente tira daí para vivermos essa dimensão de obras maiores. O texto que eu falo é o texto de 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Eu queria que você abrisse ou acompanhasse no seu celular. 2 Reis 4, 1 a 7. Eu leio. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está, o quê? Querendo levar 2 filhos meus como escravo. Era assim que se pagava a dívida antigamente, você pagava com trabalho. Os filhos dela seriam vendidos, entre aspas, para que os filhos pudessem trabalhar, virariam escravos. Olha que coisa horrível, cultura. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? E aqui ele diz o que o próprio Deus diz para a gente constantemente, que tem a ver com a relação de obras maiores, tem a ver com a relação de Deus com a gente. Ele diz assim, diga-me, o que você tem em casa? De novo, Eliseu fala, o que você pode fazer para eu te ajudar? O que você pode fazer? É como se Deus falasse assim, o que você pode me dar? Eu quero.
Eu quero realizar. Percebam que é uma via de duas mãos. E atenção a isso que eu vou falar. É como se em Abraão, com o seu sacrifício do seu filho, que foi pedido, um sacrifício e adoração do seu filho. Deus chegou e falou assim, você vai com Isaac no monte e você vai sacrificar. Mas percebam, Isaac veio com uma atitude, Abraão e Isaac vieram com uma atitude de obediência e subiam um morro. E do outro lado subia um cordeiro com uma atitude de provisão do Senhor. Vocês entendem? Vocês percebem? É uma atitude, é uma via de duas mãos, é uma relação sempre dupla. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Percebam, sempre é uma relação, não que Deus não pudesse fazer, mas sempre existe algo que Deus sempre vai pedir. O que você tem? O que você tem em casa? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui, e é isso que o texto fala. E aí continua, ela respondeu, o que você tem em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Percebam, já existe um paradoxo aqui, tua serva não tem nada. Aí ela lembra, além de uma vasilha, então tem alguma coisa. Continuando, daqui a pouco a gente trabalha isso. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Tem coisa que é só dentro, é de dentro para fora. Isso também vai ser trabalhado, é de dentro para fora. Feche a porta na sua família, com seus filhos, o que você tem. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. E quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. E então, o azeite parou. Ela foi contar tudo ao homem de Deus. Ele disse, vá. O homem de Deus disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Percebam que qualquer intervenção de Deus, Deus quer nos abençoar, gente. Mas existe algo que a gente precisa fazer. Claro que a galera mais pop vai falar, nós precisamos ativar o milagre. Veja, não é uma questão de buscar algo de Deus, eu não estou falando isso. Mas existe uma relação de obediência para sacrificar e adorar, junto com provisão do que Deus pode fazer. Existe. É isso que o texto fala. E é isso que a gente vê em todo o discurso bíblico. A gente vai falar daqui a pouco mais alguns exemplos para falar sobre isso. Mas o ponto central aqui é o seguinte, as intervenções de Deus são uma reação de Deus ao nosso posicionamento. Exatamente isso. Percebam, Deus reage à sua ação. Deus reage à sua ação. Não à toa, Isaías capítulo 64, versículo 4, diz assim, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vejam bem, há um Deus dizendo, meu filho, me faça trabalhar por você. Meu filho, eu estou pronto para fazer. Me faça poder abrir os caminhos para as coisas maiores para você. Posicione-se, meu filho. Sobe o monte para adorar, que eu mando provisão. Posicione-se. Você tem coisas maiores para viver. Mas, gente, para isso precisamos entender que o que acontece na vida dessa mulher é exatamente o que pode acontecer na minha e na sua vida. Veja, primeiro, a mulher, ela foi a Deus. A expressão de quem Deus era para ela era a vida do profeta. E ela não tentou dar um jeitinho pro problema, pedir dinheiro emprestado, não sei o quê. O primeiro lugar que ela foi é para Deus. E quantos de nós aqui temos um contatinho para contatar no momento de dificuldade? Não estou dizendo que a gente não possa fazer planos. Mas, gente, quem é a primeira pessoa que vem à sua mente quando algo acontece? Essa mulher já tinha um endereço, ela foi direto no Senhor, falou, Senhor, eu preciso da sua ajuda. E o homem, engraçado que ele oferece uma ajuda extremamente inusitada, porque quem vai atrás de dinheiro, espera receber dinheiro. Ele fez uma pergunta para aquela mulher que não tinha a ver com uma ajuda prática que ele podia oferecer. Não tinha a ver com essa ajuda prática, muito pelo contrário. Ele perguntou para a mulher, chegou na casa da mulher, como se chegasse na casa da mulher e perguntasse assim, vem cá, o que tu tem na geladeira? É muito indelicado. Foi o que ele perguntou. O que você tem em casa? A mulher podia ficar extremamente desconfortada com aquilo que foi falado, extremamente. Mas ela, não sei se pela proximidade ou por estar desesperada, ela falou assim, olha,
meu Senhor, eu não tenho nada. Mas de alguma forma, como em milésimos de segundo, ela repensasse. Mas a gente sabe muito bem que o que vem na cabeça de primeiro é o que a gente pensa sobre nós, né? E quem que você é? Eu sou... Pum, daqui a pouco você vai tentar melhorar a resposta para tentar passar uma maquiagem no que é. É aquele tal do brainstorm que a galera ensina pra gente. Fala, vai falando. Pá, e daqui a pouco fala um monte de besteira, mas é aquilo que está impresso nas tuas emoções ali primeiro. Ela falou, eu não tenho nada. Depois ela tentou consertar e falou, cara, não sei se consola. É muito pouco, não serve para nada, mas tem um negocinho de azeite lá, uma vasilhinha de azeite. Daí sabe o que o profeta fala? O profeta fala assim, ó, agora faz o seguinte, beleza, é isso que tem, beleza. Agora vai pedir emprestado um monte de vasilha. Aí os filhos foram. Pediram emprestado. Gente, e começaram a pedir no vizinho, trouxeram um monte de vasilha. Gente, nós estamos falando de princípios espirituais importantíssimos. Lembrem do que aconteceu na primeira mensagem dessa série. A primeira mensagem dessa série diz que para a gente viver coisas maiores, nós precisamos queimar arados. Nós precisamos literalmente deixar tudo para trás. O que não faz parte desse novo ciclo que Deus tem para nós. Sim, tem coisa que a gente tem que perder. É esse paradoxo do reino de Deus que perde e ganha. Quem chora é que ri. Lembra daquela música que foi cantada aqui, da cultura do reino? O menos é mais. É mais ou menos isso. No reino de Deus é assim, o que tu tem para perder? Deus chega pra gente e pergunta assim, você quer viver coisa maior? Vem cá, o que tu tem para perder? Mas não é um perdido assim, que dá um negócio, porque qualquer perda em si dá um negócio. Quando a gente está em reforma, o pior problema, o pior momento da reforma é quando a gente destrói o que não presta. Porque pelo menos era feinho, mas era ordinário, sabe? Dava para usar. Agora, quando tu destrói, fica tudo nulo, fica um terrenão baldio. Mas perceba que não existe um novo de Deus se a gente não destruir aquilo que nos atrapalha. É vinho novo em odre novo. Queimar arados é isso, é o primeiro passo. E depois vocês lembram do que foi? Cavar poços. E o que esse cavar poços fala? Fala que se a gente quer viver o novo de Deus, você tem que pensar grande, mas começar pequeno. Sair da inspiração de domingo para a execução de segunda-feira. É dar o primeiro passo, na verdade é fé para começar. E hoje esse terceiro princípio mais importante que a gente aprende com Eliseu é que você precisa apresentar a Deus o que você tem. O que você tem? Aquela mulher tinha um azeitinho que primeiro ela falou, não tenho nada, depois ela refez. E o profeta falou, tá bom, beleza, vai buscar azeite, vai buscar vasilha. O que Deus precisa, não importa a quantidade, gente, a gente vai ver. O que importa é a gente apresentar. É esse o princípio. E ela vai pedir vasilhas, ela pede para todo mundo e ela começa a derramar azeite nas vasilhas. Pá. Daqui a pouco enche uma, entra outra. Tinha uma fileira de vasilhas que os filhos trouxeram para ela. E as fileiras de vasilhas estavam postas, todas vazias, e começaram a encher. Quando estava na última, a mãe falou assim, filho, vai buscar outro. O filho falou, mãe, acabou. E imediatamente o azeite cessou, parou. Atenção, isso é um dado importantíssimo, porque daqui a pouco a gente vai falar. E o que acontece depois disso é que ela vai ao profeta Eliseu e fala assim, meu senhor, a gente encheu as vasilhas e todas estão cheias de azeite. Daí sabe o que Eliseu falou? Pô, ficou bastante, vocês foram, arrebentaram, vocês fizeram direitinho, vocês foram e pegaram o máximo que vocês podiam, né? Por que vocês fizeram isso? Agora vocês vão poder pagar a dívida de vocês e mais do que isso, vocês vão poder viver com o que sobrou. Eles ainda negaram o empreendimento de serem azeiteiros, não sei nem se é assim que fala, vendedor de azeite. Olha que coisa interessante, pelo ato de trazer vasilhas vazias. Olha, isso aqui é importante demais. Sabe, gente, Deus fez sobrenatural para aquela viúva e o que ela não conseguiu fazer, sabe, sozinha. Deus fez, mas isso só foi possível porque Deus é um Deus de abundância. Deu mais do que precisava. Não apenas ela foi para uma dívida, não apenas isso, Deus deu uma carreira. Deus deu uma estrutura. Mas como que vai começar o milagre? Preste atenção nisso que eu vou falar. Como que o milagre começa? Começa com algo que parece insignificante. Sabe? E aqui é o ponto central para fazer coisas maiores na sua vida. Tudo que Deus precisa é tudo que você tem. Só isso. Mas eu só tenho, não tenho nada. Nem eu consigo dar valor que eu tenho. É isso. É ponto final. É o princípio de entrega.
não que se pode fazer, quem faz é Deus. Tudo que Deus precisa é tudo que você tem. Se você entrega tudo, Deus ele vai te dar tudo. Ele vai vir com azeite, ele vai vir com provisão. Olha o que o texto fala, e ela respondeu, tua serva não tem nada. Percebam? Quando ela disse que não tem nada, beleza, encerrou o assunto. Mas depois ele fala, além de uma vasilha de azeite. Então tem, gente. Então tem alguma coisa, existe um paradoxo aqui, existe algo que não fecha. Então tem alguma coisa. Veja o princípio importante, ela só conseguia enxergar o que não tinha, perceba? O problema é que a vida dela estava toda em cima do que não tinha, e não do que ela tinha. Ou ela considerava como nada aquilo, de acordo com o texto falou, ou simplesmente ela desconsiderava a ponto de falar, de não poder falar o que tinha. E tem gente que é assim. E a gente aprende um negócio aqui que a gente não pode olhar porque a gente não tem. Entrega o que você tem. Entrega. Ela disse, eu não tenho nada. Por quê? Porque ela não conseguia ver que tinha alguma coisa. A maioria das pessoas, a maioria das vezes, nossos olhos só veem o que a gente não tem. Nós vivemos uma vida pequena, com crises. Nos sentimos pequenos, porque nós só conseguimos olhar o que não temos. Esse é o problema. Da mesma forma, Deus sabe o que você não tem. E isso, sinceramente, gente, não é problema para Ele. Mas Ele está precisando que você entenda o que você tem. Porque é o que você tem que Deus pode usar em todas as áreas da sua vida para fazer prosperar. O pouco de azeite que a viúva tinha foi o ponto de partida para um milagre excepcional. Muitas pessoas se excluem do sobrenatural de Deus porque não acreditam que tem o suficiente para que Deus possa trabalhar. Você sempre se coloca aquém do que Deus tem para você, porque você diz, eu não tenho nada do que Deus possa usar. Gente, para de se boicotar. Para de se boicotar. Nós excluímos coisas grandes da nossa vida, nós nos boicotamos porque nós já olhamos para nós e dizemos, eu não consigo, eu não estou preparado, eu não tive a melhor educação, eu não tive a melhor família, eu não tive os melhores costumes, olha a minha história, olha a minha vida. Deus não está perguntando o que você não tem, Ele perguntou, o que você tem em casa? É pouquinho? É um negocinho só? O que você tem em casa? Gente, olha que a gente tem que aprender, eu não consigo, talvez você fale assim, eu não consigo conquistar essa vaga no mercado de trabalho, afinal de contas, eu não tenho a graduação, não tenho experiência, é a minha primeira vez, meu, mete bronca e vai lá, você tem um azeitinho, você fez alguma coisa, você se encaixa de alguma forma, vai pô, eu não consigo porque eu não tenho ensino, meu querido, com segundo grau, fala assim, Senhor, eu te ofereço o meu segundo grau, não estou dizendo que é para continuar aí não, pô, vai fazer o terceiro grau, vai estudar, pô. Senhor, esse aqui é o que eu tenho hoje, é o meu azeitinho. Mas eu tenho que te dizer um negócio, eu vou botar um monte de vasilha do lado, eu creio que o Senhor vai encher. E vai vir com a sua provisão. Vocês percebem? Vocês percebem? Eu não sou bonito, então, pô, caramba, eu não vou conseguir nenhuma menina. Tudo bem que você pode tomar um banho, melhora a tua vida. História, entendeu? Escova o dente, faz um corte mais legal, dá teu jeito, meu irmão, dá seus pulos. Mas duvido que você, se for um mulher que busca o Senhor e servo de Deus, eu vou falar. Primeiro que homem já é um negócio difícil hoje. Segunda coisa, homem crente. Meu irmão, tu já tá na frente de todo mundo. Tu vai pegar, meu irmão, tu vai namorar, aleluia. Fala Deus. Aqui, ó. Meu irmão, você é páreo para qualquer um. Chega para varão e fala assim, vamos orar, minha irmã. Pronto, arrepiou. Vocês estão entendendo? É o pouquinho. O que você vai fazer com o que você tem? É isso, gente. Pelo amor de Deus. Daí você fala assim, eu não consigo ser líder, porque eu tenho uma história de vida difícil, eu tenho uma família ruim. Meu querido, Deus sempre pegou gente zoada e fez gente pai de multidão. É só gente que falou, pô, eu quero. Vocês entendem isso? Deus não conta com os certinhos não, meu irmão. Deus conta com os caras que são quebrantados, porque os certinhos são tudo mentirosos, porque é tudo de farinha do mesmo saco. Não é? Gente, olha só, vamos baixar a crina, pô. Vamos baixar a crina e falar, eu sou isso aqui. Pô, essa consciência de
eu só tenho um pouquinho de azeite, é o início de um milagre que Deus pode fazer. É muito legal isso, gente. É legal porque a gente lida com Deus que, como diria o Rubem Alves, tão humano assim, só podia ser divino. Eu gosto tanto desse paradoxo. É gente da gente, mas é gente que só pede uma coisa pra gente. Me dá seu coração. O que você tem? É só o coração? Você não tem habilidade? Então me dá o seu coração. É o que eu preciso para fazer algo extraordinário. Extraordinário. Nós sempre pensamos que não temos. Nós sempre pensamos no que não temos. E essa história que você leu agora é a história que revela Deus como um especialista de usar o pouquinho que você tem para fazer coisas grandes. É a partir das limitações que Deus gosta. Porque nas limitações a gente depende dele. Não é da nossa vontade, não é do que a gente pode fazer. É da ausência que se faz presente Deus. E aqui a estratégia do diabo fica muito clara. Ele faz a gente se focar no que a gente não tem. Ele faz a gente se comparar. E o que acontece é que o inimigo começa a nos impedir de todo custo. A gente perguntar para Deus, Deus, o que você vai fazer com essas vasilhas vazias que eu tenho, Deus? Tem um negócio que é muito difícil e a maioria das pessoas vive nessa mentalidade. É a mentalidade que eu queria até que você completasse essa frase. Complete comigo assim, ó. Se eu tivesse pontinho, 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 então eu iria pontinho, pontinho, pontinho. Muita gente fala, se eu tivesse isso, então eu iria. Se eu tivesse uma voz bonita, então eu iria cantar. E seria uma bênção para as outras pessoas. Meu querido, não importa a sua voz, abra a sua boca, enche a sua vida de adoração. Quebra os vidros de casa todo. Aleluia, em nome de Jesus. Perceba, outra pergunta, se eu soubesse pôr pontinho, 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 então eu faria pontinho, pontinho, pontinho. Meu querido, deixa eu falar um negócio para você. Deus usou um bronco como Pedro, que não tinha instrução nenhuma para ser o pai da igreja. Mas porque o cara era kamikaze. Tudo bem que deu umas afrouxadas no início. Mas era kamikaze. Ele chegou e falou assim, eu vou para onde for. E quando foi crucificar, não sou digno de morrer como meu mestre. Crucificado de cabeça para baixo. Uau! É gente que fala assim, não importa o meu grau de instrução, eu vou cair dentro, porque Deus tem coisa grande para eu fazer, para minha vida. Se eu pudesse, pontinho, 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 então eu... se os meus filhos fossem mais maiorzinhos, são muito pequenos, então eu seria um líder de céu. Deixa eu falar um negócio para você, para com isso. A gente sempre vai ter um negócio na nossa vida. Sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter uma carência. Ontem meu filho, tadinho, a gente estava indo pro casamento da Larissa que foi fazer. Antes de sair, meu filho, bateu com a boca. Gente, cortou que abriu assim pela metade o lábio. 9 pontos ele tomou. 9 pontos. Mas é do jogo. Filho de crente é domínio público. Chega na igreja, dá pra todo mundo. Vai com fulana, vai com a tia, vai com o tio. Ali, ó, tem um ali no colo, ali, ó. Gente, aqui, ó. Ter filho não é doença não, tá, gente? Vou falar um negócio pra vocês. Ter filho não é... Eu lembro que meu pai e minha mãe contaram essa história no primeiro culto, eu tenho que terminar já, daqui a pouquinho. Eu tô preocupado com o horário demais. Ter filho não é doença não. Eu lembro que meu pai e minha mãe chegaram A gente morava em Minas Gerais, em Lavras. E a gente ia para a igreja de manhã, e era uma igreja pequena, e eu lembro que a gente ia para a escola dominical, que era 8 horas da manhã. A gente chegava na escola dominical, minha mãe já levava comidinha pra gente, a gente fazia a escola dominical, depois ia para a igreja, depois acabava a igreja ali, eu e meu irmão, o nosso apelido era Faustinho. Desse tamanho, sem pescoço e mais de 100 quilos. Que benção, coisa mais linda do mundo. Não, lindo não era não. Lindo não era não. Mas era engraçadinho, né? Era engraçadinho. Era fofinho. Daí o que acontecia é que a gente saía dali e a igreja tinha um trabalho missionário dentro de uma aldeia indígena. O que a gente fazia? A gente ia na trilha do trem. Meu pai era o menino de louvor. A minha mãe era a líder kids. E o pastor ia pregar. E eu e meu irmão, a gente ia para dar trabalho. O que a gente fazia era o seguinte, começava a andar, daqui a pouco a gente ficava cansado. Quando a gente ficava cansado, daí meu pai me botava nas costas, tadinho do meu pai. Ele me botava nas costas e o pastor botava o meu irmão nas costas. E levava na carcunda.
E daí a gente ia lá, minha mãe pregava para as crianças, meu pastor pregava para a tribo, meu pai fazia adoração, depois a gente voltava e ia para o culto da noite. Eu não estou pregando, eu não estou fazendo um ódio ao ativismo aqui não, gente. Eu só estou tentando mostrar para vocês que isso fez muito bem para mim e para meu irmão. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante. Gente, olha só, filho não é doença, não pode ser impeditivo para nada. Quando os meus filhos crescerem, vocês não sabem da bênção que vocês vão ter de cuidar das pessoas e mostrar para o filho de vocês como Deus usa vocês para fazer as coisas. Essa coisa limitante, essa crença limitante, se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro, todo mundo queria ter dinheiro. Mas, querido, você não pode com alguma coisa? Pô, você tem quanto? Você tem R$150. É R$150 que você vai poder ajudar alguém, viabilizar o reino de Deus para alguma pessoa. O que eu estou falando é, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para honra e glória do Senhor. E isso independe da fase da vida que a gente está. Sempre tem um pouquinho de azeite que a gente pode deixar diante do Senhor. É isso que eu quero falar. Sempre tem algo, sabe? O que nós gostaríamos de ter e ser nunca chega, sabe por quê? Porque nós nunca usamos o que nós já temos. O que eu falo para você hoje é, pegue o seu potinho de azeite e diga para o Senhor assim, esse potinho é seu, Pai. Esse potinho é seu. Meu papel hoje eu entendi qual é dar. Agora é o seu papel. Faça multiplicar. Faça multiplicar. Sempre foi ensinado pelo pessoal do coaching, pelo pessoal do empreendedorismo, sempre foi ensinado que a gente precisa sempre para empreender, pensar fora da caixa. Pense fora da caixa, pense o que ninguém pensou, vá além no que as pessoas não organizaram, faça o curso tal, organize, pense o que ninguém está fazendo, pensar fora da caixa. Preste atenção a uma coisa interessante nesse texto. O texto, e hoje a proposta que é trazida, é que o texto quer falar o contrário para a gente hoje. Hoje o desafio é pensar e olhar para dentro da caixa. O que dentro da caixa? O que já está lá? Sabe, por diversas vezes queremos revelação nova, pastor novo, conhecimento novo, mas nós não estamos fazendo nada com aquilo que Deus já nos deu. Ei, comece com o que você tem, não há passe de mágica, comece com o que você tem. Gente, na maioria das vezes, é quando nós abraçamos as nossas limitações que Deus começa a nos usar, apesar das nossas limitações. Vou dar um exemplo disso. Olha que bonito isso aqui. Vamos tentar olhar para a multiplicação dos pães e dos peixes sob essa perspectiva. 5.000 pessoas estavam ali recebendo do Senhor, já estava ficando noite, todo mundo com fome, os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, mestre, despede o povo. Daí Jesus falou, que nada, vamos providenciar comida. Daí o que eles falaram, mas Senhor, você quer que a gente compre em algum lugar? O que Jesus falou? O que a gente tem aqui? Vem um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Ele olhou para 5.000 pessoas, Jesus olhou para 5 pães e 2 peixinhos e falou assim, vai dar. Se tivesse 1 pão e meio peixe, ia dar? Não ia. Não é uma questão de quantidade, gente. Vocês percebem? O pouco entregue gera provisão e obras maiores. Que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Que coisa excepcional! Procura dentro da caixa. Procura dentro da caixa. O que a gente tem? É meio pão e 1/4 de peixe. Tá bom. Tá ótimo. Então entregue, procure o que Deus pode começar a fazer em você, ainda que pequeno hoje. Olha para dentro da caixa. Olha para dentro da caixa. E esse é o ponto 1. Para a gente viver coisas maiores, a gente tem que parar de esperar pelo que a gente não tem e começar a trabalhar com o que a gente tem. Olha aí, esse trabalho agora. Olha para dentro da sua caixa. O que você tem? Olha para dentro. Talvez o que você tem é o bordado que tua avó te ensinou. Mas ninguém quer um bordado. E a gente vai fazer assim, ó. Fashion Bazaar. E você vai botar lá no WhatsApp e mandar para todo mundo esse bordadinho, falar assim, olha que coisa linda. Gente, tô até fazendo um preço legal. 1 por 10, 2 por 20.
Começa com os amigos. Troca o WhatsApp. Faz o melhor. Pergunta se gostou. Quantos bordadinhos não foram bênção nessa pandemia? Sustentaram famílias. Quantos bolinhos que a gente aprendeu a fazer, que a gente lançava lá assim, confeitaria, não sei, aí inventa um nome aí que eu tô sem criatividade. Botava o bolinho para todo mundo, sustentou família. Um potinho de azeite que deu condição e dignidade a uma família. Vocês percebem? Vocês percebem? Quantos de nós estamos aqui e falamos, nós queremos ser que nem o Billy Graham. Gente, que nem o Billy Graham é difícil. Essa é a verdade. É uma história. O cara pregava pro estado do Maracanã assim, milhares de pessoas aceitavam Jesus, milhões de pessoas na história. Caramba, tem que ser o Billy Graham, esse é o Billy Graham. Agora, eu duvido. Quantos que você chega lá no trabalho, tem 2 ou 3 que olham pra você e porque você sorri, o cara fala assim, cara, como é que esse cara, passando por essa dificuldade, tá sorrindo? Você pode falar, esse é Cristo na minha vida. Você percebe? É o potinho de azeite, parceiro. É o potinho de azeite. Esse é Cristo na minha vida. Talvez você não possa chegar, pô, como eu queria dar 150 mil pra gente construir a nossa igreja logo, não sei o quê. Mas, cara, você pode chegar e falar assim, cara, eu sei que eu sou dispenseiro do que Deus tem e eu posso dar 50 reais e eu vou fazer isso, eu vou ser fiel porque eu entendo que eu estou construindo algo muito maior. É o que a gente tem. É com o que a gente tem. Sabe, gente, que a gente aprende aqui com a nossa maior limitação. O nosso pouquinho pode ser a nossa maior oportunidade. O que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão? Você pode dar para Deus? Aqui, ó. Comece a dizer sim para Deus. Comece a dizer sim. Segunda coisa, e fecho aqui. A gente precisa aprender uma outra coisa. Para viver uma vida de obras maiores, você precisa saber quem Deus é. E sabendo quem Deus é, você precisa confiar nele. Eu primeiro preciso te mostrar como o próprio Deus se definiu a primeira vez que ele se apresentou à humanidade. Aprendendo quem ele é, a gente pode confiar nele. Atenção que eu vou falar. Gênesis capítulo 17. Deus se manifestou assim. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo as minhas vontades e seja íntegro. O Deus Todo-Poderoso, no hebraico aqui é El Shaddai. El Shaddai. Só que tem um lance. O prefixo é El. E o Shad é o sufixo e termina com Ai. O El, só o El, já é Deus, é todo-poderoso. O Shad e o Ai significam outras coisas. É que a língua portuguesa não conseguiu compreender, eu vou tentar mostrar. O El, Deus todo-poderoso. O Shad é a figura materna de Deus. O Shad é o seio da mãe que amamenta. Olha que profundo isso aqui. A profundidade aqui consiste no seguinte: o seio que amamenta é mais do que ter todo o poder. É aquele que dá, inclusive, saúde e nutrientes para o filho. É aquele que, inclusive, não deixa faltar nada. Quer dar papinha, quer dar nada, substitui o leite materno. Ou seja, é aquele que, inclusive, está colocando saúde. É aquele que faz parar de chorar, porque encosta no seio, para na mesma hora. É aquele que dá consolo, é aquele que dá amparo, é aquele que dá alimento, é aquele que dá saúde, é mais do que todo-poderoso. Melhor, acho que a melhor tradução seria: eu sou o Deus de abundância. Um Deus que não é apenas todo poder, mas que gere e possibilita e viabiliza a saúde de todas as nossas áreas. O Deus de abundante. O que nós seguimos é um Deus de abundância. E o que vimos na história da viúva é o Deus de abundância se manifestando na prática. Vejam bem, Eliseu fez com que ela reconhecesse que ela tinha algo que Deus podia usar. Mas depois, Eliseu levou ela a conhecer esse Deus de abundância. Foi uma provocação de Eliseu. Eliseu chegou e falou assim: você crê que Deus é um Deus de abundância? A mulher falou: eu creio. Então, você tem um pouquinho de azeite? Ela falou: eu tenho. Então, agora que você tem um pouquinho de azeite, pô, isso só dá numa mísera vasilha. Ele falou: pega um monte de vasilha. Como se o Deus de abundância
pedagogicamente estava sendo revelado diante desse símbolo do milagre. Pegue um monte de vasilhas. E o ponto central aqui não é se ela vai pegar a vasilha, porque ela estava disposta a pegar. O ponto central aqui que mudaria a vida dela é a quantidade de vasilhas que ela pegaria. A quantidade de vasilhas que ela pegaria definiria o que, inclusive, ela seria. Se pagaria suas dívidas e ponto final, se ainda não pagaria sua dívida que continuou, ou se pagaria suas dívidas e ainda teria, inclusive, um empreendimento depois, teria estabilidade no que Deus tinha para falar para ela. Perceberam? Era a quantidade de vasilha. Aí eu pergunto um negócio para você: o que você tem colocado para Deus fazer? O que da sua vida você tem colocado diante de Deus? Quantas vasilhas você tem colocado para Ele encher? Às vezes você fala assim: não, na minha família eu dou meu jeito, no meu trabalho eu estou dando jeito. Meu querido, deixa eu te falar um negócio. Você não quer botar suas vasilhas vazias, suas crises, seus problemas para Deus. O Deus da abundância, se você não quer colocar, Ele não pode se manifestar. Não tem condição dele se manifestar. Se você não trouxer nenhuma vasilha diante de Deus, você recebe nada. Se você trouxer pouca vasilha diante de Deus, você recebe pouco. Se você colocar muitas vasilhas, muitos vazios diante de Deus, você vai receber muito do Deus de abundância. Tudo depende da sua ação. O número de vasilhas define se você vai viver coisas maiores ou não. O nosso posicionamento define o que seremos. Ative coisas maiores na sua vida. A palavra aqui é uma só: fé. E você vai completar: sem fé é impossível agradar a Deus, e o justo viverá pela fé. O que é fé? Se você tem 1 litro de azeite aqui e uma vasilha vazia aqui, e com esse litro de azeite, vamos fazer o contrário, né, para dar certo, né? O litro de azeite e a vasilha vazia. Com esse litro de azeite, você chega e você faz assim, ó. Pá, o negócio tá... Vamos supor que você começa a fazer assim, ó. Eu vou preencher. No final das contas, eu tenho uma vasilha vazia, cheia. Quer dizer, agora está cheia. E o milagre acontece com outro litro de azeite, com uma vasilha cheia. Aconteceu o milagre? Sim ou não? 2 vasilhas cheias com 1 litro de azeite. 2 litros. Mas 1 litro de azeite, 2 litros de azeite, só dá para uma semana, no máximo 2. Você percebe? Ou seja, você entende que nós é que acionamos o milagre. Você entende que Deus reage à sua ação? Ó, vasilha vazia, óleo sendo derramado, tá ficando cheio. Pega outra, vasilha vazia no lugar. Vazia cheia, vasilha vazia no lugar. Vamos para a próxima. Vasilha cheia no lugar. Vazia cheia, vasilha cheia, vasilha vazia, que é um cacófono. Vasilha cheia, vasilha vazia no lugar. Vasilha cheia, vazia vasilha. Vou falar pote para melhorar. Pô, tá perdendo o clima do negócio, gente. Pô. Pote cheio, pote vazio. Olha o horário. Meu Deus, 20 minutos. Pote cheio, pote vazio. Bota o pote vazio no lugar. Bota o pote vazio no lugar. Pote vazio. Você entende o que é esse processo? Sabe o que essa atitude representa? Colocar pote vazio, colocar pote vazio, colocar pote vazio. É você falando assim: Deus, eu quero mais. Deus, eu quero mais. Eu não me contento com uma vasilha. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais de ti. Sempre tem que ter um pote para encher.
Eu quero mais, sabe? Eu estou muito grato pelo meu feijão e arroz, mas hoje, Senhor, eu quero mais. Eu estou muito grato porque eu multipliquei uma célula, mas eu quero mais, Senhor. Eu estou muito grato porque eu recebi o perdão. Agora é a minha vez de perdoar. Quantos receberam perdão, mas não conseguem perdoar? Eu quero mais. Sentimento de escassez. Senhor, eu estou muito grato, sabe por quê? Porque eu conheço a Bíblia. Agora eu quero a revelação do Deus Todo-Poderoso. Eu estou muito grato, Senhor, porque eu faço parte de uma igreja, mas agora eu quero te ver, Senhor. Senhor, eu estou muito grato porque eu te vejo, mas agora, Senhor, eu quero te tocar, eu quero te abraçar. Vasilha cheia, vasilha vazia no lugar. Vazia cheia, vasilha vazia no lugar. Acertei. Gente, todo dia nós temos que passar a vasilha. Todo dia, aquilo que você já recebeu, Deus tem mais para você. Deus tem mais. E quando nós paramos de mover em busca de mais, o azeite, atenção a isso, o azeite para. Filho, tem mais vasilha. Acabou, mãe. O azeite seca. Isso, gente, isso é uma importância do tamanho do bonde. E aqui a gente já falou sobre isso, sabe? Tem muita gente que não vive coisas maiores porque para na primeira vasilha cheia. Infelizmente, a gente chama isso da praga do bom o suficiente. Tem um cemitério de ministérios de crente. E o nome desse cemitério é Bom o Suficiente. Acaba com crente. Não só crente, acaba com empresário. Acaba com funcionário. Tá bom. Pagou conta. Para com isso, para com isso. Foi só porque ele colocou muitas vazias que o profeta falou, vende, pague suas dívidas e vive do resto. Atenção, vamos tentar alinhar as expectativas. Quais eram as expectativas aqui? A expectativa da mulher era pagar suas dívidas para os seus filhos não viverem como escravo. Mas sabe o que aconteceu? Eles trouxeram muitas vasilhas. Não apenas pagaram as suas dívidas, mas com o que sobrou, eles ainda ganharam um empreendimento. Vive com o resto. Efésios 3:20 fala, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o Deus que atua em nós para vivermos coisas maiores. Você tem que saber quem é o seu Deus, e o seu Deus é um Deus de abundância. Abundância. Vasilha cheia, traga outra. Bota uma vazia no lugar. Pote cheio, pote vazio. Prenda isso. Vamos sair com isso aqui. Lembra do Daniel San? Não, para cá direita. Não. Pote cheio, pote vazio, gente. Pote cheio, pote vazio. Gente, o problema do pote cheio é que de vez em quando a gente não quer gerar sede pro pote vazio, porque o pote cheio fica lá direitinho, bacana, gostoso, tem óleo, mas vai durar uma semana, daqui a pouco tá vazio. Então provoque essa escassez, é fome. Pote cheio, pote vazio, pote cheio, pote vazio. Atenção a isso. O volume do seu vazio é que determina o quanto você pode ser cheio. Uau! Essa tá bom pra botar no Instagram. O volume do seu vazio é o que determina o quanto você pode ser cheio. Deus está procurando aqueles que têm sede, que amam vasilhas vazias. Paul Yang-Shu, uma vez, num lugar pobre de Mahedesi, da Coreia, ele foi engravidado pelo Senhor de uma igreja de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. E ele começou a buscar o Senhor. E hoje é uma igreja de 1 milhão de pessoas. E uma vez um pastor nosso esteve lá. E ele falou assim, uma coisa para eles, contra qual é o segredo. E ele falou assim, em qualquer lugar do mundo, onde um grupo de pessoas ou uma pessoa clamar por Deus, ele vai ouvir e vai fazer. Eu sou a prova disso. Sede, vasilha cheia, vasilha vazia no lugar. Vasilha cheia, vasilha vazia no lugar. Cego Bartimeu disse, Deus,
Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Vasilha vazia, tem misericórdia. Cala a boca aí, rapaz, tá atrapalhando o mestre. Tem misericórdia, falava mais alto, né? Tem misericórdia, falava no ouvido do cara. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Vasilha vazia. Puf, vasilha cheia, enxerga. Vasilha cheia. Ah, meu querido, coisas importantes que nós precisamos saber, importantíssimo. Muita gente está se excluindo de viver coisas maiores porque acha que não tem nada ou não tem o suficiente. Eu falo no nome de Jesus, você tem sim. Eu quero que você hoje entregue isso para Deus. Tudo que você precisa viver de coisas maiores é tudo que você tem. Tudo que você precisa entregar para viver coisas maiores. Basta derramar diante de Deus. A segunda coisa, a mentalidade que algo está sempre faltando nos impede de perceber que o que temos, Deus vai usar para viver coisas maiores. Pare de esperar pelo que não tem e comece a trabalhar com o que você tem. E por último, o volume do seu vazio determina o quanto você pode ser cheio. O milagre começa com o que temos e termina com o que não temos. Qual é a sua parte? O que Deus está requerendo de você? Essa é a pergunta. Quais são as vasilhas? Olha para mim. Quais são as vasilhas vazias hoje que você pode trazer diante do Senhor? Quais são elas? Talvez você chegue com uma vasilha que nem vazia está. Uma vasilha que está quebrada. Sabe por quê? Você traz uma vasilha do ministério que um dia você teve e o que aconteceu é que a igreja te machucou. Ou que você pisou na bola. Eu não sei o que é, mas não importa. Sabe de um negócio? Nosso Deus, ele é patrocinado pela Durepox. Vasilha quebrada, Durepox nela. Enche de azeite. Uau! É sobre isso. É sobre isso. Não importa o estado da sua vasilha, mas o que importa é que você traga ela. Traga o Senhor. Talvez o teu caso seja a sua vasilha da sexualidade. Você se deitou com um monte de gente, você experimentou de tudo, você foi um hedonista de marca maior, mas o que Deus fala para você, você tem um corpo, você está vivo, então traga esse corpo vazio para mim, eu quero enchê-lo, eu sou o seu noivo e eu vou reconstruir a sua história. Talvez o que você tem são casamentos falidos, e as vasilhas foram quebrando. E o que o Senhor fala para você é que na mesma relação em que um noivo de Cristo veio para a noiva que se purificou e apresentou vestes brancas, o Senhor fala para você, eu sou um Deus de relacionamentos novos e eu tenho uma família para você. A única coisa que eu quero, traz, pô. Qual é o problema de pegar o pouco que você tem e deixar? Tudo que Deus precisa é meio pãozinho e 1/4 de um peixe para que Deus possa fazer um milagre, alimentar 5.000. Não é a quantidade que traz, é o ato de trazer. Talvez, no seu caso, seja o seguinte, você se contenta com Deus dos seus pais. E a vasilha quem encheu foi os seus pais, não foi você. Quem encheu as suas vasilhas foram os seus pais. As histórias que os seus pais viveram, uma história que uma tradição já o trouxe. Seja ela uma tradição batista, uma tradição pentecostal, não importa. A gente vai fazendo, encaixotando Deus. E hoje, o que eu quero trazer para você aqui hoje é uma vasilha que está cheia de óleo, que alguém despejou esse óleo em cima. E eu quero que você hoje esvazie essa vasilha e coloque diante de Deus e fale assim, Deus, eu quero viver o novo seu. Não que a tradição me mostrou, não que a história me mostrou. Eu quero que quem enche a vasilha seja o Senhor. Ah, meu querido, que poderoso vivermos com um pote vazio. Sabe, quando a gente enche o pote de comida, dá aquele negócio na cabeça. Mas quando a gente esvazia, a gente fala assim, até estou com fome. Mas eu sei onde Deus quer me levar, eu sei que o meu corpo está com saúde. Parece que a escassez, por diversas vezes, é o lugar certo onde Deus quer que a gente esteja.
vasilha vazia, o que você traz no Senhor? Semana passada, a gente levantou os nossos pais ao céu, dizendo, eu vou dar o primeiro passo, eu tenho fé para começar. Hoje eu quero fazer diferente. Eu quero que você pegue a sua vasilha, mas não sei o que é. Talvez seja o seu ministério, a sua família, a sua vida, o seu emprego. Talvez seja viver um novo com o Senhor, milagres, um portfólio de milagres, ser agente de milagre para pessoas. Talvez ganharmos pessoas para Jesus. Mas eu quero que você hoje apresente inclusive os seus medos diante de Deus. Sabe esse pouquinho de azeite que você tem? Você vai entregar para o Senhor hoje e vai pegar. Ai, como eu queria comprar, mas é que não deu, a verba não deu. Mas comprar, sei lá, centenas de vasilhas e falar, quantas você quer pegar? Vem aqui pegar. Como eu queria ter feito isso. Mas como a gente está sem dinheiro, eu queria fazer diferente com você. Eu queria que você pegasse sua vasilha aí agora. E você mais uma vez ficasse de pé no seu lugar, se assim você quiser. E apresentar essa vasilha diante do Senhor, dizendo assim, está aqui Deus. Está aqui. Ela é sua. Faz o que o Senhor quiser. Ela é sua, Deus. Está vazia. Mas está vazia porque o Senhor vai encher. Não só vasilha eu quero que você faça hoje. Eu quero que você pegue o pouquinho de azeite que você tem, que você um dia não considerou ter. Mas você fala assim, eu sei que isso aí é a Gênese. E o início do que o Senhor pode fazer. Ó Senhor, leva-nos mais fundo, Senhor, a conhecer a Tua presença. Leva-nos mais fundo, Senhor, a viver o que o Senhor tem pra gente. Senhor, eu não me contento, nós não nos contentamos em viver uma vida do bom o suficiente. Nós queremos, diante de Ti, hoje, dedicar as nossas vasilhas vazias. Senhor, nós somos Teus, elas são Suas. Senhor, o ministério que um dia foi quebrado, vem, Senhor, refaz, reconstrói, faz tudo novo, Senhor. Gravide pessoas aqui com a sua vontade e enche o coração desse povo, Senhor, e o meu coração de termos fome e sede de Ti. Vem sobre nós, derrama o Seu óleo, vem sobre nós, derrama a Sua unção, e nós Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que tudo aquilo que considerávamos como nada, Senhor, que seja matéria-prima de vivermos algo lindo diante de Ti, vem com coisas maiores e faça no nosso meio, Senhor. Nós queremos Te ver, nós queremos Te ver. Essa é a nossa oração, Senhor Jesus. Somos Teus. Nos impacte com a Tua presença, Senhor. Somos Teus, Senhor. Nos rendemos a Ti. Essa é a nossa oração, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Coloque agora diante do Senhor aí a sua vasilha. Fale em nome, dizendo assim, olha, eu tenho isso para entregar. Isso aqui está quebrado, mas eu entrego a Ti. Isso aqui está vazio, mas eu entrego a Ti. Faça isso agora. Se permita ser curado pelo Senhor. Como eu queria que pessoas agora a gente pudesse se abraçar. Como eu queria orar por cada um que está aqui levantado. Como eu queria que individualmente isso fosse possível. Não é. Mas não perca o abraço do Senhor essa manhã dizendo, meu filho, te entrega, me entrega o que você tem. É só isso que eu preciso. É só isso que eu preciso. Somos Teus, Deus. Somos Teus, Senhor. Somos Teus, Senhor. Nós somos Teus. Eis-nos aqui, Senhor. Nos usa, Senhor. Quero ir mais fundo. Leva-me mais. Fale ao Senhor. Nós somos Teus, Deus. Nós somos Teus, Deus. As vasilhas são Suas. E o pouco de óleo que temos são Seus. Vem com Sua multiplicação. Somos Teus. Somos Teus. Somos Teus, Senhor. Eu quero ver. Tudo que eu mais quero. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu. Tudo que eu mais quero. Somos Teus, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos Te ver. E nós sabemos que o início de tudo começa com entregar o que a gente considera como nada. Por isso Te entregamos. E nós Te pedimos, nos ajuda a arrumar muita vasilha, para que o Senhor possa encher. Nós somos Teus, Senhor. Nós chamamos, essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Eu te convido ainda a ficar em pé. Nós já estamos acabando. Mas hoje nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. Uma vez por mês nós fazemos isso. Quem pode participar da ceia do Senhor?
Quem pode participar? Se você está em comunhão com a sua igreja, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, eu te convido a participar. Deixa eu falar um negócio. Um erro e um equívoco que acontece muito. Ah não, eu não me reconciliei com fulano, então não vou comer a ceia. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala, vai, se reconcilie e participe. Meu querido, no nome de Jesus, não se envenene com a falta de perdão. E eu queria, no nome de Jesus, profetizar uma coisa da sua vida hoje. Que você vai ser abraçado pela igreja do Senhor e vai tomar esse passo. E você vai participar desse momento de comunhão. Quantos hoje entendem que isso é importante para você? Então você hoje, você vai tomar um passo. Eu queria te desafiar, inclusive, a fazer parte desse momento. E consertar a sua vida. É confronto de morte, e se somos mortos com Ele, mas ressurreição. Porque se Ele ressuscitou, somos ressurretos com Ele. E o apóstolo Paulo fala assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Em obediência à ordem do Senhor. Todo mundo está com pão aí? Alguém está faltando? Alguém está faltando? Ó, tem 2 pessoas faltando ali. Tem ali, quem quiser, só levanta a mão enquanto chega. Desculpa, gente, eu não... Lá atrás também tem uma pessoa, se alguém puder ajudar. Ainda está chegando lá, isso. Aqui ó, tem uma outra pessoa aqui. Também tem outra, ó, tem gente aqui ó. Quem puder levantar. O pessoal da integração pode ajudar? Já foi? Só fica com a mão levantada, a gente vai esperar você. Já espera você. Fica assim em movimento de adoração, Senhor. Não só pra gente saber qual é. Isso, tem uma pessoa ali, ó. Tem aqui, ó, tem uma pessoa aqui, ó. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto. Ricardo, aqui ó. Te encontro no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. E agora, celebrando a morte, mas não a morte apenas, aquele que morreu, mas ressuscitou por nós, comamos o pão. Senhor, tu és maravilhoso, nós te engrandecemos. Aleluia. Mas não para aí. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Todos receberam agora? Vou falar um negócio. Talvez tem muita gente que falta receber ainda. E a responsabilidade de ceiarmos com todos é minha e sua. Que o Espírito Santo de Deus te incomode e te impacta para que você possa ser luz do mundo e sal da terra. Quem tem que estar aqui que não está? Que o Espírito te desafie a ser esse que leva o Evangelho a todo mundo, para que o sangue de Jesus possa ser partilhado por toda a humanidade. Não apenas a morte, mas se somos mortos com Ele, assim diz o Senhor, viveremos com Ele. E nós celebramos essa vida em obediência ao que o Paulo disse: bebamos o vinho. Senhor Jesus, que essa morte, nós profetizamos que essa morte não é em vão. Mais do que isso, a partir da sua ressurreição, ressignificamos a nossa vida hoje. E nós dizemos: se fomos mortos contigo, seremos ressurretos contigo. Nós, como sua noiva, nós declaramos: Senhor, nós estamos lavando as nossas vestes para recebê-lo como noivo,
Por isso nós dizemos, Senhor, glorificamos a sua ressurreição, mas ansioso esperamos pela sua vinda. Ansioso esperamos e o aguardamos com vestes brancas. E nós dizemos, Senhor, vem, Maranata, vem, Senhor, vem, Senhor, vem sobre nós. E nós te pedimos, Senhor, como igreja, Senhor, nos ajuda, Senhor, à luz da morte e ressurreição do seu Filho, sermos crucificados por ti e falarmos que nem Paulo, que não vivamos para nós mesmos, mas vivamos para o Senhor. Morra, Senhor, que sejamos mortos em ti, mas que vivamos a sua ressurreição. Eis-nos aqui, Senhor, como igreja, dizendo: encha-nos, Pai, nos dê sede. Nós somos teus e nós te agradecemos por tanto sacrifício. E nós mais uma vez renovamos os nossos votos contigo, dizendo: nós queremos morrer por ti. Nós queremos diariamente viver o sacrifício do Evangelho, para vivermos a abundância de alegria, que é a sua ressurreição. Vem sobre nós. Essa é a nossa oração. E que agora a graça do Senhor, as consolações do Espírito e o amor de Deus Pai estejam com a sua igreja, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, no nome de Jesus. Amém. Uma ótima semana, querido. Deus te abençoe. Vamos cantar. Quero ir mais fundo. Deus te abençoe, querido. Semana que vem a gente está aqui.